Fala galera da CUT, beleza? Mais uma live de quarta-feira. O papo de hoje vai ser com o Guilherme Truco, entre outras coisas, escritor, entre outras coisas. Ele faz bastante coisa, empreendedor. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a carreira dele. Alguns recadinhos antes, lembrando que todas as lives que nós fazemos, elas são publicadas no IGTV da CUT Cultura. Ficam disponíveis lá e depois nós disponibilizamos no YouTube da CUT, youtube.com/CUTcultura. Tem lá uma playlist com as lives que eu faço, né? E a Thaís, lembrando que a gente faz uma espécie de ocupação mensal, cada um fica um mês cuidando do perfil da CUT no Insta. Outra coisa que a gente queria falar é sobre o projeto Profissões da Economia Criativa. Estamos com o nosso e-book para as pessoas poderem baixar, profissõeseconomiacriativa.com.br/e-book, e-book, ou profissõeseconomiacriativa.com.br, entra lá direto, vai ter um espaço a fazer ali o cadastrinho com nome e e-mail, e aí já será possível baixar o e-book. E a gente está fazendo a doação dos livros, né, para 25 entidades, já estamos quase terminando, mas se alguém tiver alguma dica, a gente pode tentar verter para lá, tá bom? Então é isso, Guilherme Truco acenou aqui. Vamos ver se apareceu aí para você, Gui, para você poder participar. Vê se aparece aí para você mandar aqui para eu poder te aceitar. Aê, garoto. Agora sim. Conectando, gente. Só mais um minutinho. Alô? Fala, Guilherme Truco. Como é que está? E aí? Beleza? Dá para dizer que razoável para o Brasil desse 2020, estamos razoável por aí. Caminhando, né? Com dificuldade, mas caminhando. É isso aí, gente. Guilherme Truco, amigo nosso de longa data, estudou comigo com a Thaís no Mackenzie, fez trabalho de conclusão. Ele vai falar um pouco aqui sobre a trajetória dele. Ele é escritor, se não gostar do termo, me corrija, empreendedor, tem com a esposa dele uma loja lá em Paraty, no Rio de Janeiro, para onde ele foi se exilar da loucura para poder escrever, pai da Maria, e uma pessoa que me considera o maior emo millennium do Brasil. É isso. Gui, para a gente começar, eu queria te pedir o seguinte, vamos falar um pouquinho lá da sua trajetória. Você se formou, trabalhou um tempo no mundo corporativo, em grandes empresas nacionais e grupos internacionais. E nesse período, eu acredito que enquanto você estava trabalhando na última empresa que você trabalhou, você já começou a escrever o seu primeiro livro, até você ter a passagem de bastão para se mudar mesmo de cidade, com uma mudança drástica, e de carreira. Conta um pouquinho esse processo aí pra gente. Bom, boa tarde, boa noite, aí boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. É isso aí, cara. Eu sou de São Paulo, né? Assim, São Paulo, sempre morei em São Paulo e vivi essa vida clássica aí de classe média de quem mora nas grandes cidades, né? Fiz uma faculdade, comecei a estagiar, fui entrando nas empresas, né? E a vida vai caminhando, a gente vai sendo consumido aí por essa vida de São Paulo, essa vida louca aí. E até certo ponto, nunca feliz com essa história, mas a vida vai caminhando e você vai seguindo, né? Até certo ponto que eu decidi realmente caminhar aquilo que eu realmente gostava, né? Caminhar no sentido daquilo que eu realmente gostava. E aí foi em 2018 que eu pedi demissão de onde eu estava e vim morar em Paraty com a minha esposa, com a minha filha. Todo mundo me chamando de louco, de largar um emprego e tal. Mas loucura seria continuar vivendo naquilo que a gente não gosta, né? Exato. Então, larguei aquela história toda e vim morar em Paraty buscando fazer aquilo que eu gosto, né? O que possibilitou muito essa mudança de vida
foi, em parte, né, a família da minha esposa, ajuda dos pais sempre, né, minha mãe, meu pai e tal, mas a gente, aqui em Paraty, a gente abriu uma lojinha, né, no centro histórico, mas aí isso permite a gente fazer os nossos próprios horários, né, porque a gente precisa viver de alguma coisa, e viver de livro é muito difícil, né, então Uhum. mesmo mudando de vida, alguma fonte de renda precisava, então essa foi a forma que a gente encontrou de morar aqui em Paraty, que é uma cidade que é muito turística, mas ao mesmo tempo ela tem uma vida cultural bastante interessante o ano inteiro, né? Um ano normal, né? Não esse ano. Mas foi a forma que a gente encontrou, né? E aí, desde então, eu tenho me dedicado a ler muito mais, escrever muito mais e caminhar essa caminhada aí de escritor, de autor e de escritor. Legal. Como chama a loja, Gui? Cestarias Régio. Pode seguir Cestaria. aí no Instagram também. Tem em São Paulo, mas tem agora a lojinha em Paraty. Isso, é de arte brasileira, né? De produtos Artesanato nacionais. brasileiro. Isso, artesanato brasileiro e arte popular brasileira. Perfeito. Bom, antes da próxima pergunta, agradecer aqui o Cid Neilos, não sei se pronuncia assim, o Nilo, que está sempre aqui conosco, já foi entrevistado. Desativado, ponto, monte de zero, desativado, perfil muito legal aqui. RDRG Marcem. Jean tá aqui, nosso colega lá do Marquês, Marcelo Viana, ponto 22. Gui, o seu primeiro livro chama-se Cavalos Selvagens Não Existem Mais. É um livro da corrente patafísica. A gente já fez uma entrevista com o Gui, tá lá no canal do YouTube, para quem quiser. Mas só para a gente repassar, conta um pouquinho sobre este livro e o que é patafísica, assim, Uhum. resumidamente. Esse foi um livro que eu escrevi ainda quando morava em São Paulo, né? Eu ainda, enfim, vivia essa vida de São Paulo, de trabalhar em grandes empresas e tal. E de madrugada eu escrevia. Que é uma coisa muito difícil de fazer, porque não é só a questão de tempo físico, né, mas a questão de você estar num estado mental propício para escrever, né? Uhum. Então, mesmo quando eu arranjava esse tempo aí de madrugada para escrever, era bem complexo, porque você se força a escrever, mas não necessariamente você está ali fluindo bem para escrever. Mas foi um livro que eu escrevi na base da raça aí, né, dessa forma, acordando de madrugas para escrever. E ele, na época, era muito influenciado pelo surrealismo e pela patafísica, né, que é, digamos que é uma corrente aí, pode-se dizer, dentro do surrealismo. Né? A patafísica é a ciência das soluções imaginárias, que é uma contradição, né, uma coisa bem surreal, porque uma ciência é aquilo que se dedica a estudar e a explicar, né, o que acontece no nosso entorno, né? Então, como que uma ciência pode se dedicar a criar soluções imaginárias? Né? Uma contradição. Então, esse livro foi 2017, acho, que eu terminei de escrever ele, lancei, né, de forma independente. E ele era muito calcado nessa temática aí, né, do surrealismo e da patafísica. Perfeito. Esse é um. Eu li 2,5 livros, né? Dos livros do Gui que a gente vai falar aqui. Esse tem muita coisa, a maioria tem, mas esse tem bastante coisa pessoal identificável, como eu conheço o Gui, eu sei. E, bom, gente, o Guilherme tem uma cabeça muito à frente de todo mundo, assim, eu tenho dificuldade para acompanhar algumas coisas. Desde a época da faculdade, dos trabalhos, tal, ele sempre teve essas coisas mais alternativas que a gente falava. À frente E do seu tempo é um ótimo eufemismo para chamar a pessoa de louca, né? pode ser, pode ser. Um pouquinho de loucura não faz mal. E tem assim, Claro. o livro ele tem toda essa coisa patafísica, surrealista, e tem umas regrinhas que você comenta no começo dele, se eu não me engano, é no começo desse. Textos curtos. Você sempre falou que gostava de ler livros que não fossem muito longos,
as frases em ordem direta. Tem uma série de questões que eu acho interessante. Eu não sei se você tem o site no ar, no finalzinho da live você comenta, mas tinha algumas coisas de você falando sobre a patafísica que eu me interessei bastante na época e li. E depois nós fomos para... Quer dizer, nós não, né? Você foi, eu li, para o Saída Bangu, correto? Foi seu segundo livro. Isso. Fala um pouquinho dele pra gente. O Saída Bangu aí já foi um livro que eu escrevi aqui em Paraty. Eu me mudei para cá em 2018, né, comecei de 2018, e o Saída Bangu... Aí eu cheguei aqui, baixou o santo em mim e comecei a escrever, né? Uhum. Mas aqui eu tive muito mais tempo de, né, parece que é besteira, né? Se muda de cidade, muda de emprego, e aí agora eu vou conseguir escrever, né? Mas faz muita diferença. Aqui eu consegui começar a ler muito mais, né? Uhum. Porra, quem quer escrever precisa ler, né? Então, Nem além de me você fale. estar... Pois é, além de você estar assim, com tempo físico para escrever e para ler, você tem que estar num estado mental também, né, propício para estar relaxado, para absorver, assim. Então aqui eu comecei a ler muito mais, mas ao mesmo tempo comecei a escrever igual um louco também. Então em 2019 eu já consegui lançar aqui, junto com o pessoal do selo Off Flip, ou vídeo, né? Do selo Off Flip aqui de Paraty, eu consegui lançar na Flip de 2019, lançar o Saída Bangu, que aí já está dentro da proposta que eu comecei a desenvolver aqui mesmo, né? Aqui, lendo ou escrevendo bastante, eu comecei a tentar buscar aquilo que todo escritor quer, né? Que é encontrar a sua própria voz, o seu próprio estilo, sua própria, né, proposta literária. Então, o Saída Bangu já é um livro, né, que sai um pouco daquela história do surrealismo, da patafísica, que era aquilo que eu tinha assim, de referência enquanto eu morava em São Paulo, e eu já começo a tentar buscar a minha própria voz aqui, né, como escritor. Então, o Saída Bangu é isso, ele é um livro que tem como fundo o futebol. Esse termo Saída Bangu é uma expressão que se tinha antigamente no Rio de Janeiro, não sei se existe até hoje, mas uma expressão bem antiga que eu usava quando jogava a bola lá no Rio, que é quando a bola, você toma um gol, né, o time toma um gol, em vez de você repor a bola no meio campo para sair jogando, como manda a regra, você pega a bola e sai jogando de qualquer jeito. O goleiro já sai jogando com quem está na frente dele e sai jogando de qualquer jeito, né? Porque Bangu é um bairro do subúrbio do Rio e Bangu foi o primeiro time a ter um jogador negro dentro do quadro profissional. Isso lá em 1900 e pedrinha. Uhum. Então, e era visto como um bairro onde qualquer coisa vale, né? Nessa época, muito preconceito ainda e tal. Até hoje, né? Mas enfim. Então, tudo que se fazia de qualquer jeito, se falava que era feito à moda Bangu, né? Então, esse jeito de sair jogando fora da regra, se chamava, saída Bangu, saída Bangu. O nego saía gritando assim, saía jogando de qualquer jeito. Então, esse é o nome do livro, mas é um livro que eu comecei a tatear aí um pouco o que é a minha ideia literária, que é escrever sobre a identidade de ser brasileiro, né? E eu acho que o futebol, ele sintetiza muito o que é ser brasileiro, por uma série de motivos aí, que, né, acho que eu vou falar aí mais para frente, mas ele sintetiza o que é a cultura brasileira, né? É uma coisa muito... ficou muito caricata, né? Mas tem uma série de aspectos muito profundos aí que o futebol sintetiza do Brasil. Então, eu uso o futebol como pano de fundo para falar sobre o que é ser brasileiro. Então, basicamente é isso. Aí eu lancei na Flip de 2019, tal, pelo selo Off Flip, foi bem, bem bacana. Legal. Nota, Flip é a festa, se alguém não souber, né? Festa literária de Paraty, acho que é a maior do Brasil, que acontece anualmente. Gente, o Gui deu uma caidinha na conexão dele, a gente vai retomar aqui. Só um minutinho. Aê! Voltamos. Voltamos. Aqui tá uma tempestade em São Paulo, então pode ser que dê uma oscilada na internet. Lá em Paraty não sei, mas é assim Aqui mesmo. tá de boa.
Eu estava dizendo antes de congelar aqui que uma das pessoas que falou que o livro é muito bom, que você escreve muito bem, é o Juca Kfouri, né, que é notório aí pesquisador, jornalista, enfim, há milhões de anos tratando sobre futebol por um viés que sai só do campo e bola, que é super interessante. E apesar de você ter citado que esse livro ele já não é muito daquele seu lance com a patafísica, você já estava numa outra história e mergulhou de cabeça no futebol, eu vi muita semelhança no sentido da fluidez, né? Os seus livros ele tem uma certa fluidez, é uma leitura gostosa e rápida, né? Tem essa coisa de você gostar de escrever livros curtos, digamos assim. E você fala sobre futebol, não me falha a memória que minha cabeça não está muito boa, tem uma questão com a seleção, a mística seleção de 82, e um desfecho que vai acabar na Copa, que vai ter no ano que vem, certo? Conta aí pra gente essa história. Bom, primeiro é isso, né? Eu sempre, mesmo antes de falar sobre futebol, eu sempre tive esse estilo aí mais sintético, né? É uma coisa que vem muito do Graciliano Ramos, né? Essa leitura mais seca mesmo, né? Mais concisa e tal. Então, isso também está dentro, né? Aí, da forma de escrever mesmo. Mas sobre o enredo, assim, sobre o Saída Bangu, ele fala... Bom, o enredo básico é uma falsificadora de quadros, né? Que ela é contratada pelos americanos para falsificar o futebol brasileiro. Se é que isso é possível, né? Aí que tá, talvez, o surrealismo e a patafísica da coisa. Então ela é contratada para falsificar o futebol brasileiro, principalmente depois da Copa de 82, que é uma seleção mítica, né, que o Brasil teve, né, do Tele, do Sócrates. Que é para mim, depois da seleção de 70, né, que se tira da análise, mas a seleção de 82 ela é mítica no sentido, não só pelo futebol que ela jogou, mas porque ela não ganhou nada. Então, é uma seleção que é lembrada até hoje como uma das maiores, mas ela não ganhou porra nenhuma, assim, não ganhou nenhum título, né? Sim. E para mim isso é muito significativo do que é o futebol e como o futebol explica o Brasil, que ele foge um pouco da meritocracia, né, do resultado, ou deveria fugir, né? Quando a gente fala de brasilidade e do que o futebol significa, você está falando de arte, de beleza, de poesia, né, de outras coisas que não resultado. Então, pô, como que você explica uma seleção que não ganhou a Copa e que até hoje é lembrada como uma seleção histórica, né? E aí os americanos super meritocráticos querem copiar isso, mas não dá, né? Com certeza. E aí no final chega na Copa de 2022, tem um outro personagem lá que é o Adirano, que é um moleque que joga bola e tal, e ele vai jogar a Copa de 2022. Agora não vou entregar mais nada. Não, pera, pra não dar spoiler. Quem quiser, né, gente? Daqui a pouco a gente vai falar, tá disponível aí para ser comprado, para ajudar aí os artistas. Nisso você mergulhou de vez na questão do futebol, que a gente já fala mais saindo também dos livros, mas outras coisas que você tem feito. Mas você escreveu um segundo livro, né? Que Vocês Vão Ter Que Me Engolir. A referência que eu tenho dessa frase é do Zagallo, eu não sei se é anterior ou de outra pessoa, mas a que eu conheço é dele. Talvez numa Copa América, que ele falou numa entrevista, que é a lembrança que eu tenho. Eu comprei o e-book, que não está mais disponível, quer dizer, está disponível para mim, mas não para compra, porque o Guilherme vai lançar ele fisicamente. Fala um pouco deste livro, da história dele, direitinho, se você puder também, do caminho com a nova editora. Esse livro eu lancei ele ano passado, lancei entre aspas, né? Eu disponibilizei ele em book no ano passado para concorrer num prêmio que a Amazon faz, né? Não ganhei. Normal. Mas normal, né? Tem que. Porque a meritocracia, cara, não precisa ganhar os prêmios. Uma hora encaixa. Mas enfim, eu disponibilizei ele em e-book, né, no ano passado, mas ele tá para sair. Agora eu tirei ele do ar porque ele vai sair por uma editora, pela Dolores Editora, que é uma editora sensacional, do Raul.
que é focada em livros sobre futebol, mas não livros, né, livros assim que falam sobre o futebol de uma outra forma, né, de uma forma literária mesmo, com viés mais sociológico também, enfim. Porque o futebol dentro da literatura ele sempre foi muito tratado, ou comumente ele foi muito mais tratado só com biografias e livros que falam mais sobre a história do futebol e nem Crônica, tanto né? ou então indo para a parte da crônica, né? E não tanto da parte de literatura mesmo, de ficção. Então a Dolores Editora é uma editora, cara, muito bacana, que é recente também, é um projeto do Raul, que é um cara sensacional. E ela dá esse viés aí, né, para o futebol, que é um viés que também está dentro do que eu trabalho, né? Então vai sair ano que vem, se tudo der certo, né? Vai dar. Porque produzir um livro é tenso, mas tá para sair ano que vem aí o livro físico, aí vão fazer um lançamento bacana e tal. Mas o nome dele é Vocês Vão Ter Que Me Engolir. Lógico, tem essa referência aí do Zagallo, né? Ele que cunhou essa frase, uma cena clássica aí quando ele ganhou a Copa América. Mas esse nome, ele é muito de uma tese que eu tenho não, né? Porque essa tese não é minha, não fui eu que inventei. Mas é uma tese assim que eu acho que explica muito o futebol, que explica muito o Brasil, que é a antropofagia. E o futebol ele é antropofágico no Brasil, né? Então vocês vão ter que me engolir é uma frase muito antropofágica, né? O futebol, cara, ele quando a gente fala assim, muita gente estranha, né? Fala assim, não, futebol é coisa de alienado, ficar vendo aí um monte de gente correr atrás da bola, tal, o cara fica se alienando vendo futebol e não pensa no país e tal. Muito pelo contrário, cara. O futebol, ele explica o Brasil, ele é uma síntese do que é a brasilidade, ele até propõe caminhos muito mais interessantes para o Brasil, né? Se você pega o futebol, ele veio para o Brasil no finalzinho do século XIX, começo do século XX, né? 1890 e tanto, 1900 e pouquinho. Aquela história lá do Charles Miller, né? Que traz o futebol da Inglaterra, que na época era uma coisa que vinha da Europa, uma coisa da aristocracia, do sportsman inglês e tal, era uma coisa praticada pela elite. Só que quando chega no Brasil, ele se transforma em outra coisa completamente diferente, né? O Brasil, ele pega o futebol, faz uma antropofagia e devolve outra coisa, transforma o futebol em outra coisa completamente diferente. Transforma na ginga, na magia, no drible, né? Tira essa coisa racional aristocrática que veio com o futebol da Europa. E eu acho muito louco o fato disso ter acontecido na época que aconteceu. Porque nessa mesma época, comecinho dos anos 1900, ali, comecinho do século XX, o que estava acontecendo? O Brasil tinha acabado de sair do Brasil Império, né? Cortado o cordão umbilical com Portugal, tinha virado o Brasil República. E o Brasil estava começando a se pensar como país. Quem é o brasileiro? Né? A gente não é Portugal, a gente não é Europa, a gente é Brasil. Quem que é o brasileiro? Né? Você tem nessa época, aí, em 1930, Gilberto Freire lançando Casagrande Senzala. Né? Você tem os Sertões de Euclides da Cunha, antes disso, né? 1900, os Sertões de Euclides da Cunha, que ele vai para cobrir a Guerra de Canudos com uma imagem sobre o sertanejo e volta com outra, né? Tipo, quem que é esse brasileiro? O sertanejo é brasileiro também, né? Então, o brasileiro não sabe quem que é o próprio brasileiro. É o imigrante europeu, é o africano, o escravo, é o indígena, é essa mistura toda. Isso tudo, né, ainda se debate hoje em dia, imagina nessa época em que o Brasil estava acabando de cortar o cordão umbilical com Portugal. E justo nessa época vem o futebol. E o futebol faz essa transformação de pegar esse esporte que era europeu e transformar numa coisa brasileira. E aí o Brasil começa a ganhar os jogos. A seleção brasileira começa a ganhar um monte de jogo e aí quem é brasileiro fala assim, caraca, a gente é bom nisso. Tem uma coisa que a gente é bom, nós somos brasileiros, nós temos uma seleção e a gente é bom nisso. Uau, isso é Brasil? E não só isso, não só a gente é bom nesse negócio de futebol, mas existe um estilo brasileiro de jogar futebol. Que as pessoas, os outros países gostam, os europeus gostam, falam, nossa, os brasileiros fazem isso de um jeito totalmente diferente e ganham, né? Então o brasileiro olha para o futebol nessa época e fala, caraca, esse é o Brasil? E o que era isso? Era uma mistura, né? E você tem
Em 1933, Gilberto Freire lança Casagrande Senzala. Em 1938, o Brasil é terceiro colocado na Copa do Mundo e o Leônidas da Silva é artilheiro da Copa do Mundo. Leônidas da Silva é inventor da bicicleta, um lance que, né, uma jogada que é totalmente inventiva. Então, o futebol ele funciona como uma forma do brasileiro olhar e falar assim, caraca, então esse é o Brasil, esse sou eu. Essa mistura do mulato que traz a ginga, que traz a magia, é que é o brasileiro. Então, eu uso o futebol como pano de fundo, né, para dialogar isso. E, mais ainda, assim, o que me... Toda vez que eu penso nisso, eu falo, cara, que loucura que isso aconteceu de verdade. Você tem, na mesma época ali, né, um espaço aí de 2, 3 décadas, você tem a Semana de 1922, né, a Semana de Arte Moderna de 1922, que tem um movimento antropofágico sendo proposto ali, né, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, propondo justamente esse movimento de pegar o que vem de fora, fazer uma antropofagia, transformar numa coisa realmente brasileira, acontecendo ali em 1922, e na mesma época você tem o Leônidas, esse mesmo Leônidas da Silva, que foi artilheiro da Copa de 38, o apelido dele era Diamante Negro. É lançado um chocolate chamado Diamante Negro, por causa do Leônidas da Silva, que faz muito sucesso, e de repente está o Brasil inteiro comendo o Leônidas da Silva, comendo Diamante Negro. É uma antropofagia assim, literária acontecendo. Aquilo que o campo da arte estava propondo, estava acontecendo ao mesmo tempo, proporcionado pelo futebol. É uma loucura, assim. Uma loucura. Legal. Oi, pode falar. Quer ver? Pode ver aí o que está acontecendo. Parece um Problemas técnicos. Cara, então, tudo isso que mas, você... Enfim, Vocês Vão Ter Que Me Engolir, ele trata sobre tudo isso, né? Não falei de nada do enredo do livro, né? Mas, enfim, Não, pode ele falar. trata sobre essa questão. Perfeito. Eu achei muito legal que você falou duas coisas, a gente já aborda. Eu quero passar pelos os dois outros livros, projetos que você publicou, para a gente falar mais sobre futebol. Mas duas coisas interessantes. Uma desse que você fala sobre a questão da alienação, que eu acho interessante, que eu sempre conversei com algumas pessoas que você tem o futebol esporte e você tem o futebol produto de mídia, né, que é o que está aí na televisão, Série A e tal. Que as pessoas tratam muito o futebol, Série A, televisão, esse tipo de coisa, mas não ouve mais um jogo no rádio, não vê um jogo de várzea, não vê Série C, sabe, futsal, futebol feminino também que a gente aborda, tratando como um produto pasteurizado, e que não é, né? O futebol, ele é uma série de coisas. Ele é o esporte, mas ele é uma série de coisas. E aí eu sempre falei, olha, se você ficar falando de campo e bola Série A, talvez seja um pouquinho alienante, mas se você pesquisar outras coisas, a história do futebol, que tem gente que acha que o melhor jogador do mundo é o Salah, mas puta, e o Zico, né? E a galera, todos os países, Laranja Mecânica, os times clássicos e por aí vai. O segundo é essa questão de identidade nacional. Eu tenho um problema com a questão de identidade nacional, que eu acho que são poucos os países que têm condições de ter uma identidade nacional e não sei se precisa. Só que o Brasil, eu acho que a única coisa que une as pessoas de fato é o futebol, que a gente pode dizer. Até nesse clima de polarização absurdo que a gente está, a hora que tiver a Copa do Mundo, eu tenho certeza, vai ser ali o período que as pessoas vão dar uma respirada. E é maluco, né? A seleção que já foi quase cooptada, ou foi, de certa forma, pela ditadura militar, a nossa seleção e o time do Santos que já parou guerra, tem um monte de coisa doida assim que já aconteceu. E é uma coisa que realmente une, de certa forma, entre prós e contras. É uma coisa interessante que você falou. E nisso, assim, a gente botando a questão do esporte, você tem, né? Como a África do Sul, com o Mandela, conseguiu
unificar o país por meio do esporte deles, que é o rugby. Você tem a NBA fazendo, né, os esportes americanos, que eu tenho um pouco de preguiça dessa questão meritocrática, que eles não entendem o futebol, que você joga 3 horas seguidas e pode acabar empatado o jogo, como a seleção do Brasil perdeu uma Copa do Mundo sem ter perdido um jogo, perdeu nos pênaltis, e por aí vai, mas você tem alguns movimentos, e o nosso é esse, né, o nosso esporte, né, entre até o vôlei, que eu elogiava bastante, felizmente uma decepção muito grande aí por questões políticas ultimamente, mas não é o esporte, é quem está lá comandando agora. Gui, continuando, você publicou recentemente 2 outras obras, uma pesquisa sobre cordel e eu não sei se é uma pesquisa exatamente, também sobre os narradores, locutores de futebol, certo? Certo. Esses são trabalhos aí que eu vou, não são trabalhos ficcionais, né? Estão mais no campo da pesquisa, mas são trabalhos que eu vou, são pesquisas que eu faço, na verdade, para me alimentar como escritor, né? Para alimentar a minha narrativa, a minha estrutura, assim, né? Meu repertório. E eu acho tão interessante a pesquisa que eu acabo publicando de alguma forma, né? Então eu coloquei essa pesquisa do cordel, também publiquei um e-book, né, na Amazon, e o livro sobre os narradores. Cara, se você pega os narradores clássicos de rádio, tipo Osmar Santos e toda a escola antiga, Valdir do Amaral e tal, Figliotti, você pega esses caras, assim, a forma como eles narravam é uma poesia, né? Você começa a escutar, assim, os termos que eles usam, que depois que entra a televisão, né, o próprio rádio ele se acomoda um pouco no estilo televisivo, né, por mais que não tenha o apoio da imagem. Mas você pega esses caras antigos e as vinhetas, enfim, todo o aparato que era criado dentro do rádio, é uma poesia o cara narrando o jogo, né? Então eu peguei narrações antigas, clássicas desses caras e transformei em poesia, né? Transcrevi elas como se fosse uma poesia mesmo, porque são, né? E dei uma analisada ali, né? Brinquei ali de criar umas histórias, não umas histórias, né? Umas classes ali, tipo, um é mais romântico, outro é mais parnasiano, outro é mais realista, tal. Dei uma brincada. Mas a brincadeira foi pegar esses narradores clássicos antigos e transcrever as narrações que eles faziam, porque é simplesmente genial as coisas que eles faziam. Então tem essas 2 pesquisas aí. E o cordel, cara, para que falar, né? Cordel brasileiro é uma literatura, um realismo fantástico, assim, inventivo e poético incrível da produção brasileira, né? Então, o que eu fiz também foi pegar os primeiros cordelistas, assim, que começaram e tentar dar uma selecionada no que eu achei mais dentro do que é um realismo fantástico, digamos assim, e tentei dar uma dialogada ali. Mas são pesquisas, assim, aquilo que eu tô, digamos assim, aquilo que eu tô lendo, que eu tô escutando e que eu vou soltando aí. Bom, é legal porque você, só curiosidade, eu acho que você eu não cheguei a falar para você, mas eu descobri esse e-book seu de cordel meio sem querer. Eu tô com um projeto de peça infantil que vai rolar, infanto-juvenil, e é sobre o folclore, né, as figuras folclóricas. Eu queria fazer pequenos poeminhas que são falados. Aí eu falei, acho que cordel é legal, de ter assim, pesquisa sobre cordel. Aí o algoritmo já deu de cara o seu, porque já estava na Amazon. Eu falei, olha, o Guilherme está fazendo coisa que eu nem sabia. Então, muito interessante. Esse é o que eu comecei a ler, né? Que eu tô ali nas primeiras páginas ainda, mas assim que possível eu vou retomar e casou que o projeto vai acontecer. Boa! Bom, Gui, agora que a gente deu uma passada nos seus livros, em geral eu queria aprofundar o debate sobre futebol mesmo, a conversa. Você tem escrito, você me corrija se eu estiver errado, para alguns portais ou perfis, enfim, o Ludopédio, se eu não me engano, que trata sobre futebol. Você tem feito ali artigos, crônicas, correto, sobre futebol semanalmente ou mensalmente. O que você tem falado? Você já deu um apanhado assim, super interessante sobre isso, mas você tá com uma questão de produção que ela é meio
como é que eu digo assim, meio de crônica, eu acho que eu posso chamar isso mesmo ali, de primeiras impressões, crônicas, ou uma coisa mais dia a dia sobre futebol. Você assiste jogo todo dia, você ouve sobre futebol todo dia, como é que você faz para publicar? E fala desse seu trabalho, se tiver outro, além do Ludopédio, cita aqui também, porque o que eu acompanho é esse mesmo. Uhum. Sim, o Ludo é um portal, cara. Quem não acompanha o Ludopédio, por favor, acompanhe, segue os caras no Instagram, entra no site, porque assim, eles têm uma produção fantástica sobre futebol. Né? O Juca Kfouri, acho que na biografia dele, ele fala assim: eu não confio no sociólogo que não tem as calças poídas por uma arquibancada. O Ludopédio, ele é um portal que ele reúne trabalhos acadêmicos sobre futebol, né? Seja de sociologia, de ciência política, de geografia, de qualquer coisa, qualquer é, área do conhecimento, seja de mídia, de comunicação, qualquer área do conhecimento que está produzindo tese de mestrado, tese de doutorado, artigo acadêmico sobre futebol, o Ludopédio se propõe como coletivo a reunir esse material para pensar o futebol realmente, né? E o futebol brasileiro como um todo. Eu não sou acadêmico, mas o pessoal me dá um espaço ali para soltar. Eu tenho uma coluna lá e eu solto os meus textos ali. Dentro do que eu escrevo, dentro disso que eu falei, que o futebol explica muito o Brasil e ele faz essa antropofagia da cultura brasileira, as minhas crônicas. Na verdade, o que eu escrevo no Ludo não é crônica, né? Porque não estou falando sobre jogos atuais, mas são textos falando sobre esse sincretismo, digamos, que o futebol faz com a cultura brasileira, né? Isso é uma coisa. No meu Instagram, eu solto coisas mais, digamos, crônicas, assim, né? Mais análise. Teve uma época também que agora na última Copa do Mundo de Futebol Feminino, aí eu participei de um projeto sobre crônicas realmente dos jogos, né, que aconteceram da Copa, que foi bem legal. Mas no meu Instagram, vira e mexe, eu estou soltando textos sobre os jogos que acontecem. Eu assisto bastante na medida do possível, né? Aqui eu consigo ter um pouco mais de tempo, consigo assistir, mas não tudo que passa, óbvio. Então, aí eu acabo fazendo textos mais crônicos, assim, do dia a dia. E o futebol feminino, cara, eu falei, né, sobre como o futebol pode ser antropofágico e como ele mostra para o próprio brasileiro o que é o Brasil. E eu acho que o futebol feminino ele é meio que a nova antropofagia, digamos assim. Não que ele seja recente, porque existe essa resistência do futebol feminino desde, sei lá, da década de 60, 70 ou até antes. Né, de times que se propunham a jogar, de mulheres que se propunham a jogar, mesmo na época em que a ditadura militar proibia que as mulheres jogassem futebol, uma coisa, enfim. Patético. Não é novo, né? As mulheres jogam futebol desde que o futebol existe. Mas eu acho que hoje em dia está se prestando mais atenção e está se dando mais voz, né, para elas, tanto no jogar futebol quanto no participar de transmissões, participar na mídia e tal. Então eu acho que o futebol e o futebol feminino eles são uma espécie de nova antropofagia aí que o futebol está oferecendo para o Brasil pensar a si mesmo, né, pensar a sua própria cultura. E, cara, eu sou na minha época de moleque, eu via Cici jogar no Morumbi. E, cara, jogar muito melhor que qualquer um do time da época ali de São Paulo masculino. A Cici, outro dia eu soltei um texto sobre a Cici. Uhum. Nessa coluna do Ludopédio, eu tenho uma linha ali que são os deuses do futebol, né? Eu faço uma espécie de sincretismo, que existe o sincretismo entre o católico e o candomblé e a Umbanda, e eu faço um sincretismo com o futebol. Então, a Yansan é Santa Bárbara e é Cici, né? A Cici é uma deusa do futebol. E aí eu crio toda uma história ali. A Cici, cara, assim, muita gente fala da Marta hoje em dia, mas não sei se eu sou saudosista. A Cici cara, é a melhor jogadora que eu já vi. Feminina, com certeza, e uma das melhores de futebol que eu já vi. Batia a falta como ninguém.
A Marta, ela fez muito sucesso, tem prêmio da FIFA, ela realmente joga absurdamente, mas tem uma seleção anterior, que é a seleção da Sissi, que ficou meio no ostracismo, assim, as pessoas não conhecem, foram precursoras, né? Tinha uma mulher que era cobradora de ônibus, jogava, eu não lembro o nome das jogadoras, mas eram histórias assim, a pessoa tinha um emprego e jogava futebol pela seleção brasileira feminina. E até hoje ainda patina bastante, né? Porque a Marta e Cris, tal, a maior parte fez carreira internacional para poder se consolidar aqui. Mas me chamou muita atenção, ainda bem que você falou, que eu já ia te pedir para falar sobre futebol feminino. Eu vi justamente esse texto seu sobre a Sissi. E outra coisa que você falou legal sobre o sincretismo, que eu reparei nos seus textos, você tem falado. E aí cai por terra aquele comentário antigo, já caiu muito, né? Que futebol, religião e política não se discute, blá 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 blá. Mas como não é que não se discute, né? Ficou o clássico, acho que foi o Thiago Leifert, né, da Globo, que falou, então. futebol e política não se misturam. Cara, é o que mais tem que se misturar. Vai falar pro Sócrates isso aí, que não mistura futebol e política. É o que mais tem que misturar. O futebol está intrinsecamente ligado com política e deveria se falar mais também de religião e de como as religiões são plurais no Brasil. Porque outro ponto que eu acho que o futebol ajuda, ou ajudaria, deveria ajudar mais se as pessoas pararem para pensar e para refletir, o futebol ele é jogado com os pés, né? É besteira, mas não é, cara, porque assim, não tem nenhum outro esporte que é jogado com os pés, a não ser as outras versões de futebol, né? Se você quer fazer uma coisa bem feita, né? Se um ser humano quer fazer uma coisa bem feita, ele vai fazer com as mãos, né? Porque as mãos são aquilo que nos diferenciam dos outros animais, né? A gente tem o polegar opositor, a gente consegue manipular as coisas com muito mais destreza com as mãos. E aí tem um esporte que você joga com os pés, cara, que é tipo... Ele abre uma possibilidade para o improvável, para o impossível, para o mágico, para qualquer outra coisa que não algo que você está no controle. Isso é muito significativo. E o brasileiro, com essa mistura que o brasileiro tem, ele tem uma capacidade de lidar com esse improvável e uma habilidade corporal que é absurda, né? E isso fala muito do que é ser brasileiro. E não é meritocrático, é artístico, né? Resultado é domínio do corpo. E uma espécie de preconceito predominante do que vem de fora, né, dos colonizadores, que é a predominância do que é racional é superior ao que é corporal, né? Você só é uma pessoa evoluída se você tem o seu racional evoluído, e o corporal é como se fosse uma coisa pior, né? E o futebol, ele por ser jogado com os pés e nos aproximar mais dessa questão animalesca, digamos assim, ele traz uma ruptura com esse racionalismo, né? Com essa visão de mundo colonizador europeu de que o racional é superior ao corporal. Por que é superior ao corporal? O corporal, ele pode ser tão sofisticado quanto o racional. São conhecimentos, você tem um conhecimento corporal, é um conhecimento tão sofisticado quanto o racional. E o futebol, ele trabalha essas questões, né? Porque quando o colonizador vem para cá e ele catequiza, né, tanto essa questão do racional quanto na questão da religião, ele tira essa conexão que tanto o indígena brasileiro quanto o africano, né, o escravo africano que está aqui, essa conexão com a terra, essa outra cosmovisão, né, ancestral que esses povos tinham, e ele fala, não, o certo é você ser racional, o certo é a religião católica, enquanto que as religiões de matriz africana e toda a cosmologia indígena, ela falava de outras coisas. Ela falava que o caboclo indígena fala que um rio tem alma, que uma pedra tem alma, né? E que isso é uma inteligência ancestral e corporal que, quando o europeu vem aqui e traz a racionalidade dele, ele elimina isso.
E o futebol, de certa forma, ele trabalha isso, porque ele é jogado com os pés, ele traz o improvável, ele traz a magia, ele traz o encantamento. E, e é por isso que o futebol, ele é o... Eu acho, né? Por isso que o futebol, ele é o esporte mais consumido no mundo, porque ele tem essa magia por trás dele, que as pessoas não sabem explicar, entendeu? E o brasileiro, o Brasil é o país do futebol, porque ele domina esse conhecimento corporal e esse conhecimento mágico. Né? Enquanto o Brasil tentar se enquadrar nesse futebol moderno, racional, europeu, ele vai tomar 7-1 todas as vezes. Agora, se o Brasil focar no que é o futebol brasileiro, que é o futebol da mandinga, da ginga, do drible, entendeu? Da boa malandragem, da malandragem do corpo, aí o Brasil consegue ser Brasil e consegue ser o que sempre foi, que fez a fama do que é ser o Brasil, que fez a seleção de 82, que fez a seleção de 70. E isso parece que é só um jogo, mas não é. Ele fala de coisas muito mais profundas, entendeu? Perfeito. Bom, bastante coisa que você falou, só um detalhe interessante que você citou, eu fiquei tão incomodado quando o Thiago Leifert falou esse negócio aí, que eu fiz um vídeo, tem um vídeo lá na CUT falando, Thiago Leifert, 10 fatos históricos esportivos de que esporte é política desde sempre, porque dá muita preguiça, eu tenho preguiça, realmente é muito chato. Isso que você está falando é justamente o que eu penso. Assim, eu nem gosto muito desses debates sobre futebol moderno e antigo, porque tem muito de saudosismo e tal, mas o que mais me incomoda é que é a mecanização e o apagamento que parece que eles querem ter da coisa. Não é assim, ó, tem que pensar um pouco mais em tática, bababá, mas assim, eliminando tudo que foi feito até hoje. Basicamente é uma recolonização por meio do futebol, né? Que a gente está passando aqui. Oi. Desculpa, Imagina. O futebol do espetáculo, né, ele é uma invenção do capitalismo e da meritocracia, que é aquele futebol que prioriza o resultado e trata o torcedor como consumidor. E a meritocracia, ela e o capitalismo, eles precisam controlar, eles vão ter controle sobre aquilo que eles estão fazendo, né, para controlar o lucro que ele vai ter depois. Então ele precisa controlar o resultado. Então esse futebol moderno, ele se apropria das coisas que consegue controlar. O que você consegue controlar? Você não consegue controlar o improvável da magia e do drible. Você consegue controlar o preparo físico. Você consegue controlar o toque de bola e a posse de bola. Então essa é a minha crítica ao futebol moderno. Marcação-pressão, preparo físico, tá no campo T, compactar, não sei o que, essas coisas. E aí o cara vem e chama o jogador de peça de reposição ainda por cima. Ele tá querendo controlar o que não pode controlar, que é o preparo físico. Só que para mim futebol não é preparo físico. Para mim o futebol é ginga, é mandinga, é um lance improvável que acontece aos 48 do segundo tempo num gol espírita ali que o cara chuta do meio da rua e é gol e dribla o cara e pá! Entendeu? Não é esse toque de bola do futebol compacto e marcação no ataque, cara. Mas agora, já viu, o atacante agora tem que marcar, velho. O atacante, pra mim, tem que chutar no gol e driblar, velho. Não, isso que você falou é uma coisa super importante. É a primeira vez que eu ouço alguém falando e é um incômodo que eu tenho de chamar o ser humano de peça de reposição. Nossa, isso é muito cretino. Em programa de esporte, até com algumas pessoas que eu gosto. E eu acompanho um podcast que chama Muito Mais Do Que Futebol, lá da Central 3, que tem o Lúcio de Castro e o Mauro César Pereira e o Leandro Amin. E eu acho engraçado que eles fizeram uma parte do programa só para detonar os termos que o Tite usa para poder falar sobre a seleção, externos desequilibrantes, último terço do campo, bagulho isso, que ninguém entende aquela porra. E é justamente o que eu acho também, é que o bonito do futebol é que ele era uma coisa assim, você tinha as gerais, né, aquele papo de boteco e tal, até isso, né, não tem mais estádio, você tem o estádio que você ia lá da Rua Javari, que às vezes deve ir quando tá assim. Javari Arena, é um dos últimos. Então, hoje em dia você tem a Arena. A Arena que eliminou a geral. A arenização é cobrar, diminuir a capacidade do estádio para você poder cobrar muito mais caro e elitizar quem está lá dentro.
Então, e tira aquela coisa bonita. Pô, você tinha 100 mil pessoas, não vai existir mais, ao que parece, estádios desse jeito. E aquela coisa, né? Porque eu também tenho um bode de futebol europeu, na maioria, que é todo mundo sentadinho, aquela coisa que no Brasil era bandeira, gente pulando, correndo pra lá e pra cá, uma confusão Rojão, absurda. fumaça, Rojão. sinalizador. Pois é, E o mais importante, bateria, tambor. exato. Tambor. Tem que ter bateria na arquibancada, velho. Tem que ter tambor. Então, e isso que são as grandes festas nossas, né? Você tem o carnaval, o futebol, e é esse que é o problema. Vai transformando em produto de consumo e perdendo a essência da coisa. Aí você tem os grupos de resistência em cada local, mas está perdendo. Por isso que eu acho legal o seu trabalho, que ele é quase que uma salvaguarda. Se é que não é, né? Você pode não ver assim, mas é uma salvaguarda, de certa maneira, dessa questão da magia mesmo, do futebol por meio da literatura. O Ferreira Goulart, ele tem um poema que eu não me lembro o nome, que fala sobre futebol. Quando você vê exatamente um jogador como o Pelé, o Zico, fazendo aquelas coisas mágicas enquanto você está lendo. E falta, né? Então, inclusive, o que você tem de referência de obras de literatura relacionadas ao futebol que você consome, seja livro, documentário, qualquer coisa? Literatura, sim, isso é uma questão é um bom ponto, porque, assim, literatura de ficção, a produção brasileira, você imaginaria, né, pelo Brasil, por ser o país do futebol, que seria muito rica, né? E você tem coisas pontuais, assim, ficção, né, que eu digo literatura de ficção. Você tem uma produção muito calcada no conto curto, né? Você tem muitas coletâneas de contos, e aí essas coletâneas são. Você tem alguns autores que têm uma obra mais voltada para futebol mesmo, mas a grande maioria são autores que escrevem outras coisas, e aí são convidados para escrever um conto que tenha como pano de fundo o futebol. E meio que se limita a isso. Dentro disso, você tem um cara que é genial, que é o Sérgio Santana, que faleceu, infelizmente faleceu esse ano, que ele, puta, desde os anos 70, assim, ele, óbvio, ele tem uma produção também literária fora dessa temática, mas ele escrevia contos sobre futebol e até coisas um pouco maiores, algumas novelas, né, um pouco maior que o conto, mas não tão grande quanto um romance, de ficção de futebol incrível. Recentemente teve o Sérgio Rodrigues, né, que lançou o Drible. O Drible é de 2013, se eu não me engano, que é muito bom. Tem o Peralvo. Peralvo é um atacante que é espírita, espírita não, né? Que, puta, o cara é filho de mãe de santo e, puta, o cara previu o lance antes dele acontecer, véio. É sensacional o Peralvo. Que é muito bom esse livro. Mas isso no campo da ficção ele tem exemplos mais pontuais assim. Agora, sobre teoria de futebol, essa coisa mais de pensar o futebol, aí tem muita coisa, muita coisa. Você tem desde das coisas mais antigas, o Mário Filho, né, que era irmão do Nelson Rodrigues. Você tem o Nelson Rodrigues, né, que Isso, é tricolor carioca. grande cronista. Que a grande questão do Nelson Rodrigues é que ele era dramaturgo, na realidade, né? Ele escreveu muitas peças de teatro. E aí ele traz toda essa carga dramática para dentro das crônicas dele, né? Aí ele encontra um aspecto dramático dentro do futebol que a crônica esportiva em geral não colocava, né? Mas o Mário Filho, ele escreveu um livro seminal do futebol, que é O Negro no Futebol Brasileiro, que inclusive tem prefácio do Gilberto Freire, que ele começa a pensar o futebol como algo que explica o Brasil e que trata de temas mais profundos do Brasil, né? Que mais? Putz, tem um cara que é sensacional, sensacional, é o Luiz Antônio Simas, que é um historiador que fala de macumba, fala de candomblé, de umbanda, fala de samba do Rio de Janeiro e fala de futebol também. Ele tem um livro que chama Ode a Mauro Shampoo. Mauro Shampoo é um jogador do Ibis, que marcou um gol só na vida, que é assim, uma sequência de contos curtos também, crônicas sobre times pequenos, times, não pequenos, né, mas times do interior do Brasil, times não tão em destaque na mídia, mas cheio de poesia, cheio
né, disso que o futebol é feito, né? O futebol brasileiro é feito. Simas é sensacional. Leiam, qualquer coisa que sair do Simas, leiam. Inclusive, eu tô lendo aqui o Arruaças, acabou de sair dele. Tá aqui, Ah, não vou perder a página. você publicou. Puta, é Legal. muito bom, velho. Muito bom. É dele em parceria com outros brothers deles. Cara, é assim, é Brasil na veia. Leiam Luiz Antônio Simas. É legal, porque o que eu tenho de memória aqui do que eu li no Brasil é basicamente sobre, assim, vinculado a futebol, é Nelson Rodrigues e esse poema que eu falei do Ferreira Goulart, eu não li muita coisa. E li Eduardo Galeano, né, que tem o Uruguai tem uma produção, ele É, tem futebol. tem uma coletânea do Drummond, cara. Chama Hoje é Dia de Futebol, que é uma coletânea de crônicas que saíram. Ele foi convidado para escrever, não lembro qual foi a Copa. Ele foi convidado por um jornal para escrever crônicas durante uma Copa do Mundo, não lembro qual foi a Copa. E ele escreveu crônicas e, obviamente, assim como o Nelson Rodrigues traz a carga dramática de ser um dramaturgo para as crônicas dele, o Drummond traz a carga poética, né? Então essa coletânea do Drummond também é muito boa, é muito bacana, assim. Tem frases incríveis dele ali. Legal. Eu já vi documentários, eu não vou me recordar, depois eu vou até recordar para colocar na descrição, ou a gente bater um segundo papo aqui, que eu achei bem legal. No Brasil, muito sobre torcidas, né? Tem alguns documentários mais técnicos sobre times e futebol, né? Mas sobre torcidas aqui no Brasil, e vi um de arrepiar sobre as torcidas argentinas. Também vou ficar devendo o nome, tô péssimo, mas vou ver, pegando desde as maiores, mas pegando a torcida do Racing, lá nos grotões, em cidade pequena, aquele caos completo na Argentina, contando a história. Coisa sobre os hooligans, né? Tem muita coisa assim. Mas eu sinto falta de uma coisa até ficcional também, um pouco mais. Eu posso não ter visto, né? Mas, enfim, um pouco mais literária também, fora do campo do livro, né? Assim, Uhum. documentários, Documentário, filmes. cara, documentário tem algumas coisas interessantes, sim, que eu acho que vale a pena recomendar. Tem o Por Barba, Cabelo e favor. Bigode, do Lúcio Branco, que é Verdade, sensacional, que verdade. fala do Barba, Cabelo e Bigode é o Afonsinho, Paulo César Caju e o Sócrates, né? Não, Uhum. Afonsinho, Paulo César Caju e o Ney. Cara, que é simplesmente sensacional. São três caras que contestaram o futebol na época, né? Afonsinho foi o primeiro cara, jogador do Botafogo, foi o primeiro cara a contestar a questão do passe, de ser dono do próprio passe, né? Paulo César Caju, o cara super ligado com o movimento negro na época. Então é muito bom esse documentário. É, tem um documentário que chama Pretos contra Brancos, que é sobre um clássico, um jogo que acontece de futebol de periferia lá em Heliópolis. Aí do seu lado, Léo. Já não mais, tanto. Já não mais? Ah, é verdade, já não Tô mais, na é verdade. É zona. verdade. É, É um clássico, cara, assim, jogo de perifa, de várzea, que os caras pegam e fazem preços contra brancos. Eles juntam a galera ali da comunidade, né, de Heliópolis, e fazem todo ano o jogo pretos contra brancos. Agora a questão tá, que é muito louca no documentário, assim, você vai jogar em qual time? Porque preto e branco no Brasil não existe, né, velho? Não existe. Então, assim, você vai se colocar em qual time? No time dos pretos ou dos brancos? Aí tem uma zoeira que é característica do Brasil ali também. Cara, muito bom esse documentário. legal, Muito bom mesmo. vou recomendar depois aqui no link. Eu E lembrei. tem, só para terminar, tem um festival Cinefute, Ah, que tem legal. todo ano, que traz aí documentários não só brasileiros, né, mas filmes sobre futebol. E agora vai ter o Cinefute W, né? Cinefute também falando sobre futebol feminino, que é Que muito legal. bom. Não, vou depois pegar com você, te pedir todos os links e indicações possíveis para poder colocar, porque é bacana. Eu lembrei agora do filme que o Rodrigo Santoro fez, o Heleno do Botafogo, acho que era o Heleno. Puta, é O filme demais esse filme. e não Helena de Freitas, é muito bom. ficou meio só ali no circuito cult, é um filme bacana, tal, e tem muitas histórias de jogadores assim, principalmente Botafogo. Botafogo teve muitos jogadores incríveis, né, além do Heleno do Garrincha. Tivemos Túlio Maravilha,
Pantera Negra. Gui, estamos aí com 1 minuto e meio, às vezes cai, eles derrubam um pouquinho antes, então já vou agradecer. Não foi tempo suficiente, eu já vou marcar de novo com você para a gente poder falar um pouco mais só sobre futebol, pesquisas especificamente. Novos projetos, links, o que você quiser, por favor, já fala aqui para nós. Depois eu peço para você os links para a gente colocar no vídeo do YouTube direitinho. Show. É isso aí, cara. Novos projetos, tem Vocês Vão Ter Que Me Engolir, né? Vou falar rapidinho do enredo, porque eu falei e não falei o enredo, né? Uhum. Mas o enredo do Vocês Vão Ter Que Me Engolir é o seguinte: tem a Fominha, é a personagem principal, é uma mulher jogadora de futebol, e ela é convocada, ela joga tão bem que ela é convocada para jogar na seleção masculina de futebol na Copa de 2022. E aí, beleza, ela é convocada, tal, tem toda essa situação, só que o avião, a Copa de 2022 vai ser no Catar, né? Aí o avião que está indo do Brasil para o Catar, levando a seleção, ele cai no meio da África, no meio do deserto do Saara, e essa seleção fica ali, perdida no deserto. E aí, conforme vai andando a trama, alguns jogadores vão se transformando em galinhas de Angola. Que aí eu chamo assim, é um realismo, um realismo fantástico, né? Um realismo de encantaria que eu chamo, que é um pouco de surrealismo e tal. Mas essa é a trama, os jogadores começam a se transformar em galinha. E é isso, que é um pouco do que eu falo, assim, futebol feminino é a nova antropofagia aí também do futebol. Então, ele dialoga muito com essa questão, né, que eu falei, todas essas questões aí sociopolíticas que o futebol pode trazer e demonstrar sobre o Brasil. Legal. Inclusive, você lembrou que tem documentário sobre tragédia de time de futebol do Manchester, eu lembrei agora. Não sei se já tem da Chape, mas enfim. E links, cara, quem quiser conhecer teu trabalho, site, tem meu site, depois você deixa lá, né? Mas tem meu site, guilhermetruco.com. Truco com 2 Cs, pessoal. Truco com 2 Cs, exatamente. Tem a minha coluna no Ludo. Todos os links tem também na minha bio do Instagram. Tem lá aquela listinha básica. Como eu falei, Vocês Vão Ter Que Me Engolir vai sair ano que vem pela Dolores Editora. Se vocês quiserem seguir também o Instagram da Dolores, vale muito a pena, porque o meu livro vai sair ano que vem, mas eles estão toda hora lançando. Agora eles vão lançar, tem um livro sobre a Coliguei, que fala sobre uma torcida organizada do Grêmio, que era LGBT nos anos 70, os anos 80, plena ditadura militar, velho. É muito bom o livro. Aí é uma tese, né, cara? Não é de ficção, não. É uma tese, mas é muito bom. E, puta, toda hora eles estão lançando coisa interessante. Agora, no final do ano, eles vão lançar... Eles têm uma revista anual, que vai ter um conto meu também que tá na revista, chama Contra-Ataque. Então, acho que vale muito a pena seguir o Instagram da Dolores, porque tá toda hora tendo coisa interessante lá. E é isso. Aí tem meu site e o meu Instagram. Basicamente é isso. Beleza, gente. Daqui a live vai para o IGTV, depois para o YouTube. Eu vou pedir mais algumas recomendações para o Guilherme, a gente elenca tudo por lá. O Gui, ele vai disponibilizar depois um livro para nós, o Saída Bangu, para a gente fazer uma promo. Quando a gente for... Ai, capinha do Saída Bangu, uma bola de capotão. Quando a gente for publicar, a gente faz algumas ações. Quando a gente for publicar, tiver direitinho, a gente faz uma dinâmica legal, faz um sorteio aqui para a nossa audiência e divulga um pouco mais aí o trabalho do Gui. E Gui, fica o convite. Quando for possível, a gente faz lives às quartas, mas eu volto em dezembro, né? Eu vou fazer esse mês de... Aliás... Eu vou fazer esse mês de novembro, depois volto em janeiro, que a Thaís vai fazer durante dezembro. Mas eu vou ver se eu faço algumas lives extras. Eu queria fazer uma sequência aí sobre futebol, que eu acho que é bem legal. E tamo junto. Já está feito, tá? É isso aí. Brigadão, toda a galera que passou aqui. Obrigado aí pela audiência e fiquem de olho que logo tá no YouTube. Beleza? Boa sorte hoje. Inclusive. Bora, Tricolor! Caraca!
Vamos Tô ver se nervoso. eu também. Ter ganhado o Rogério Ceni 2 vezes com 2 times Quem diferentes não vai estiver ser vendo, quem fácil. tiver vendo esse vídeo amanhã já vai saber o resultado, né? Vai estar Pois é. zoando a gente ou Ou não. comemorando. Vamos lá. Você tá confiante? Eu tô confiante. É isso aí que importa, porque eu não tô muito, não. Beleza, Gui. Obrigado. Um abraço, velho. Falou, Léo. Valeu pelo convite, cara. Um Imagina. abraço. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.